Imagine que você está caminhando por um parque, rodeado por conversas, notificações incessantes, vozes por todos os lados, um tumulto constante em sua mente, um ruído que aos poucos te corrói por dentro, drenando sua atenção, sua presença, sua capacidade de pensar profundamente, de refletir com clareza. E então você encontra uma frase de Nietzsche, sussurrada em meio ao caos: fale menos, pense mais. Essa frase simples à primeira vista carrega um antídoto poderoso contra essa geração barulhenta que acredita que ter sempre algo a dizer é sinal de inteligência, de força, de poder. Mas será que é mesmo? Vamos mergulhar no silêncio estratégico, nessa revolução silenciosa que Nietzsche propõe. Vamos entender por que falar menos pode significar ter mais controle, mais presença, mais autenticidade, mais profundidade e, o mais importante, como isso pode transformar sua relação com o mundo digital, social, emocional, intelectual, de uma forma que você talvez nunca tenha parado para imaginar. Fica comigo até o final, porque o insight final pode mudar tudo o que você pensa sobre comunicação, poder e o que realmente significa vencer hoje. Vivemos numa era em que todos querem falar, opinar, mostrar, provar, sem nem mesmo ouvir, sem nem pensar, reagindo por impulso emocional, por impulso de validação imediata. Cada palavra virou um disparo, cada postagem um grito por atenção, e a consequência disso é um mundo em que o barulho se tornou o novo normal. Nietzsche via isso de longe, via antes mesmo da internet, porque o problema não é a tecnologia, é o ego humano faminto, desesperado por visibilidade, por protagonismo, por barulho. Ele acreditava que quanto mais barulho, menos reflexão, quanto mais exposição, menos introspecção, quanto mais falamos sem pensar, mais nos afastamos de quem realmente somos. Falar menos, nesse contexto, não é calar por fraqueza, mas silenciar por sabedoria. Nietzsche, que criticava a superficialidade das massas, enxergava no silêncio uma arma poderosa. A verdadeira força, para ele, não está em vencer argumentos, mas em dominar a si mesmo, em não reagir quando provocado, em não precisar provar nada. O silêncio é o espaço onde o pensamento cresce, onde a consciência se organiza, onde o caos começa a se dissipar. Quando você fala menos, você escuta mais. E ao escutar mais, você compreende. E ao compreender, você se torna alguém que não apenas responde, mas alguém que transforma. O silêncio, nesse caso, não é ausência, é potência, é presença, é domínio. Nietzsche sabia disso e nos avisava: cuidado com os que falam demais. Normalmente, são os que menos pensam. Quem nunca observou numa conversa aquela pessoa que maldisse uma palavra, mas que ainda assim todos escutavam quando ela decidia se manifestar? Essa pessoa entendeu algo que a maioria não entendeu. Falar demais dilui o impacto. O silêncio cria tensão, e a tensão bem administrada é poder. Líderes, estrategistas, pensadores, todos os grandes nomes da história sabiam quando calar, sabiam que o momento do silêncio é também o momento da preparação. O samurai que permanece imóvel antes do golpe, o orador que faz uma pausa antes da frase final, o filósofo que deixa o outro falar até que ele mesmo perceba sua contradição. Nietzsche não falava apenas de calar a boca, ele falava de calar o ego. E isso, meu amigo, é muito mais difícil e muito mais transformador. Ele corta mais fundo que 1000 palavras. Mas por que nos tornamos tão barulhentos? Porque temos medo. Medo do silêncio, medo de não sermos notados, medo de não sermos relevantes. O silêncio nos confronta com o que somos de verdade, e muita gente não aguenta esse espelho. É mais fácil falar, postar, gritar, se distrair do que mergulhar em si mesmo. As redes sociais alimentam isso, criam a ilusão de que, para existir, é preciso estar sempre dizendo algo, sempre opinando, sempre se posicionando. Nietzsche diria que isso é ruído, é distração, é ego inflado tentando mascarar a insegurança, e que o verdadeiro poder está justamente em resistir a essa necessidade de se manifestar o tempo todo, em saber a hora de calar, de observar,
de absorver, de refletir. Fale menos, pense mais. Esse é o antídoto. Não se trata de virar uma pedra, de se isolar, de nunca mais se manifestar. Trata-se de agir com consciência. Antes de responder, escute. Antes de opinar, questione. Antes de postar, reflita. Isso enriquece, isso transforma, isso traz luz ou só mais ruído? O mundo já tem barulho demais, está carente de silêncio, de presença, de profundidade. Nietzsche não queria um mundo calado, queria um mundo mais atento, mais consciente, mais profundo. E isso começa em você, em suas palavras, ou na ausência delas. És que aplicar isso no seu dia a dia? Comece pequeno, conte até 10 antes de responder a uma provocação, pergunte mais do que afirma, leia mais do que comenta, medite nem que seja por 2 minutos por dia, caminhe sem fone de ouvido, observe, respire, faça do silêncio um hábito. Com o tempo você vai perceber, sua mente acalma, suas decisões melhoram, sua presença cresce e o mais interessante, as pessoas passam a te ouvir mais quando você fala, porque sua voz carrega peso, carrega escolha, carrega reflexão. Não é mais ruído, é direção. Nietzsche não queria calar o mundo. Ele queria que o mundo falasse menor e dissesse mais. Ele queria que os gritos virassem silêncio e que no silêncio o homem ouvisse a si mesmo, não como eco da sociedade, mas como essência esquecida. Porque quanto mais barulho fazemos, menos ouvimos o que importa. Nietzsche enxergava que o homem moderno se afoga em palavras vazias, discursos repetidos, verdades que já não tocam a alma. E por isso ele implorava: fale menos, viva mais, sinta mais, seja mais. Pois a linguagem não é feita apenas para expressar, mas para revelar. E o mundo se tornou um lugar onde todos falam para serem ouvidos, mas ninguém escuta para entender. E isso, para Nietzsche, era o fim da filosofia e o começo da mentira. Na visão de Nietzsche, a sabedoria não está no acúmulo de ideias, mas na lapidação do pensamento. Ele acreditava que o verdadeiro pensador é aquele que tem coragem de silenciar o ruído do mundo e escutar o que há de mais terrível, o som da própria alma. Porque o abismo que mora dentro de nós, quando olhado nos olhos, não nos engole, ele nos revela. E é aí que nasce o verdadeiro eu, não no aplauso da multidão, não nas conquistas visíveis, mas no instante em que você encara o vazio e sobrevive. Quando você para de buscar no outro a validação da sua existência, começa a descobrir quem você é de verdade. Nietzsche sabia que o homem só se torna livre quando aceita que não há chão e ainda assim decide caminhar. É por isso que ele dizia: torna-te quem tu és. Uma frase que parece simples, mas é uma guerra, porque tornar-se quem você é exige abandonar quem você finge ser. E isso dói. Dói porque exige desapego, exige confronto, exige que você desça da superfície e mergulhe fundo em si mesmo, até onde ar nenhum chega, até onde a luz não penetra. Nietzsche não propunha uma vida fácil, ele propunha uma vida honesta. E a honestidade com a própria existência é um fardo que poucos estão dispostos a carregar. Mas quem carrega se liberta, porque a dor de ser verdadeiro é menor que a tortura de viver uma mentira confortável. Nietzsche queria que você se tornasse forte. Não no corpo, não na aparência, mas forte em espírito. Forte o suficiente para olhar para tudo o que te prometeram e dizer: isso não é suficiente. Forte o bastante para quebrar as regras do jogo e criar um novo. Um jogo onde você não precisa vencer os outros, só precisa vencer a si mesmo. E essa é a batalha mais difícil de todas. Porque o seu maior inimigo não está fora, ele vive dentro. Nas desculpas que você repete, nas máscaras que você veste, no medo que você disfarça com sorrisos. Nietzsche via isso. Ele sabia. Por isso, seus escritos não são um conforto, são um desafio.
um espelho que não perdoa, uma lâmina que corta fundo, mas que ao cortar, cura. Então, se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você está acordando. Algo que não quer mais dormir no berço das convenções. Algo que grita por autenticidade, por profundidade, por sentido. Nietzsche não vai te dar respostas, mas vai te dar a coragem de perguntar. E isso já é mais do que o mundo oferece. Porque enquanto todos correm atrás de certezas, o filósofo caminha em direção às dúvidas. E descobre nesse caminho que não saber é uma forma de sabedoria. Porque quem admite que não sabe, está pronto para aprender. Agora, se isso tocou você de alguma forma, se essas palavras te despertaram, então eu te convido a se juntar a nós. Aqui neste canal, a gente não entrega respostas fáceis. A gente provoca, a gente inquieta, a gente pensa junto. Então se inscreve no canal, ativa o sininho e vamos continuar essa jornada. Porque filosofar é resistir ao vazio, é lutar contra o esquecimento de si. E é exatamente isso que estamos fazendo aqui. Até o próximo vídeo.